Muito está se falando que os dois extremas do Inter, o Sacha e o Potker, eles jogam recuados demais porque tem que ajudar o lateral a marcar. E às vezes o pessoal da imprensa tem dito que os laterais são fracos e por isso, especialmente o direito, e por isso o Potker de um lado, o Sacha do outro, tem que voltar para ajudar o lateral. Que os jogadores que jogam nas extremas não tem que vir atrás recompor, que precisam jogar mais adiantados e que a função de marcação é do volante e do zagueiro. Pois muito bem, a coisa não é bem assim. Futebol tem duas fases, a ofensiva e a defensiva. 11 jogadores têm funções com posse de bola e funções sem posse de bola. Qualquer coisa diferente disso não é mais futebol. É um esporte que se jogava 30, 40, 50 anos atrás, que tinha o mesmo nome. O esquema do Inter, ou o esquema de jogo, o sistema de jogo do Inter, ele sem posse de bola, ele é assim como a gente está vendo aí na mesa. Uma linha de 4 zagueiros, uma linha de 4 defensores, o Dourado entre as linhas, a segunda linha com 2 extremas, então o Potker e o Sacha, e 2 internos. Edenilson pela direita, D'Alessandro pela esquerda e Damião lá na frente. A questão é que existe um time adversário do outro lado. Então vamos montar aqui o time adversário. Ó, montei aqui em amarelo, mais ou menos o CRB como jogou ontem. O CRB jogava num 4-2-3-1. Então imagina o CRB com a posse de bola. Tá? Hoje em dia, sempre, a grande maioria dos times, quando ataca, se coloca lá os 2 zagueiros atrás e aqui, numa outra linha, os laterais e os volantes. Aí o CRB tinha um centroavante e 3 meias atacantes. Jogou o Chico aqui pela direita, o Tinga lá pela esquerda, não lembro quem era aqui o Chico no centro, o Tinga lá na esquerda, não lembro quem era o nome do jogador daqui. O Ceará jogou no esquema bem parecido também. O que acontece? Tu tem aqui o centroavante entre os 2 zagueiros. Os 2 laterais, tá, eles vão fechar o espaço, e o Guto gosta que os laterais joguem mais fechados aqui, não completamente abertos, para não dar esse espaço. Então os laterais procuram fechar um pouco mais a linha, e quem vê o Corinthians, vê que no Corinthians, que é uma das melhores defesas do campeonato, se não a melhor, essa linha é mais fechada ainda. Tá? Então isso é forma de jogar. Então os laterais eles têm que ficar fechando esse espaço. Não é que os laterais marquem esses jogadores. O Inter não marca homem a homem. A marcação do Inter é de espaço. Mas esses laterais, junto aqui com os zagueiros, estão fechando o espaço para esses jogadores. Claro que nisso pode ter o auxílio aqui dos 2 volantes, dos 2 meias, dos 2 internos, D'Alessandro e Edenilson, dependendo da movimentação que esses jogadores fazem. Mas em tese, os nossos 2 jogadores internos vão bater com os 2 volantes adversários. E os extremas vão bater com os laterais. Bom, o que o Guerrinha e outras pessoas que pensam como ele entendem é que esses 2 aqui tem que estar lá na frente. Aí eu pergunto, Sacha e Potker e Damião lá na frente, o resto do time aqui atrás. Quem é que vai fechar o espaço para os laterais? Não tem equação, não tem como. Todo mundo tem que ajudar aqui na recomposição. A marcação não é de jogador, a marcação é de espaço. Então olha só, se o Sacha vai ficar lá na frente, quem é que pega? Quem é que cobre esse espaço todo aqui? Não tem. Esse cara vai jogar livre. Esse lateral adversário vai apoiar. Ele vai ser marcado por quem? Ele vai ser combatido por quem? E o espaço vai ser fechado por quem? Pelo lateral? Aí esse aqui vai ficar no mano a mano com o zagueiro? Vão ficar sem sobra?
Nós vamos... quem vai ter que marcar esse lateral aqui é o D'Alessandro. E aí abre o buraco aqui no meio. E aí quem tem que voltar de novo é o extrema, só que daí por dentro, isso até pode acontecer. Há sistemas de jogo que funciona isso. Mas será que é o D'Alessandro que tem que fazer essa função? Um dos grandes méritos do Guto foi justamente ter achado a posição ideal para o D'Alessandro. A posição em que ele pode ter o controle da bola, vindo mais de trás, qualificando a saída de bola do Inter e exigindo menos amplitude, deslocamento do D'Alessandro para a marcação. Ele fica numa região... ele tem que cobrir uma região menor do campo. E é isso que está fazendo o D'Alessandro ser o grande jogador dessa segunda divisão. Então não existe isso de jogador não ter que recompor mesmo contra time fraco. O que tem que acontecer contra o time fraco é que o time todo tem que se postar mais para cima. O Inter, com a posse de bola, ele está jogando numa altura muito baixa. Eu vou jogar para trás aqui o time amarelo para a gente ver como fica. Quando o Inter tem a bola, o Inter joga dessa forma aqui. Damião lá na frente, entre os zagueiros, servindo como uma referência. Potker e Sacha, né, eu falei invertido aqui e lá. Os dois meias do Inter, D'Alessandro e Edenilson na mesma altura e o Dourado aqui atrás. Assim funciona o Inter, os laterais bem espetados. Então o Dourado costuma descer um pouco mais aqui para jogar. O D'Alessandro vem mais atrás para pegar a bola, o Edenilson costuma infiltrar mais, mas na média eles jogam na mesma altura. E o Inter tenta trabalhar sempre com essa situação aqui de triângulos, né? Com o Wendel, D'Alessandro e Sacha. E do outro lado, o lateral direito, seja quem for, Potker e Edenilson. Claro que essa troca de passes funciona melhor aqui pela característica dos jogadores. Né? O Wendel é um jogador melhor que os laterais direitos, o D'Alessandro é um armador, ao contrário do Edenilson, e o Sacha é um jogador que tem uma movimentação muito boa. Ele não tem uma movimentação tão vertical quanto a do Potker, mas ele tem uma movimentação muito inteligente de sempre estar buscando o espaço para dar a opção de passe. Então ele tecnicamente é um jogador limitado, não é tão agudo, mas ele cria, né? Ele está sempre se deslocando em busca do espaço vazio para oferecer opção de passe. Por isso que aqui costuma sair mais jogadas de articulação do que pelo outro lado, que é um lado mais agudo. O Inter precisa abafar mais o adversário, fazer com que o adversário tenha menos chance de contra-atacar. Agora, quando o Inter perde a posse de bola, não tem jeito, tem que voltar à marcação para fechar os espaços. Não pode ser diferente disso. E aí é que eu acho que está o grande problema do Inter. Posse de bola do adversário, em saída com o goleiro, em saída uma cobrança de lateral, uma cobrança de falta na intermediária, o Inter está se postando muito atrás. Ele tinha que estar 10, 15 metros mais para frente. Porque isso sim, pessoal que tem razão, os extremas do Inter ficam muito distantes do ataque. Mas vejam, não é só os extremas, é o próprio Damião, é o time inteiro que tem que subir e voltar em bloco, mas na altura correta. Então eu vejo muito essa questão, ouço muito essa questão do pessoal falando de que os dois extremas do Inter, os dois ponteiros do Inter, eles estão muito atrás, aí tem muito campo para correr. Bom, mas se eles estiverem lá na frente, eles vão estar até impedidos, porque vão estar na frente do zagueiro. Então a questão não é a distância, a questão não é se o Sacha desce ou o Potker desce para ajudar a lateral. Eles não estão ajudando a lateral, eles estão fechando um espaço, eles não estão dando auxílio ao lateral. É uma bobagem falar isso. O que acontece é que o time todo está muito atrás. Se o time estiver mais para frente, veja, essa distância aqui entre o Wendel e o Sacha não mudou.
O Damião, a distância entre o Sacha e o Damião não mudou. O time todo está muito para trás. Então o time tem que se movimentar em bloco. Essa, para mim, é a questão que está afetando aí o Guto. O Guto joga com o time muito atrás, numa posição mais cautelosa e aposta num contra-ataque. Até pelos jogadores que tem, né? O Potker é um jogador para contra-ataque, quando entra o Nico é um jogador para contra-ataque. É isso.